pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Então, gente, o que a gente pode tirar, né, de proveito dessa leitura? Como muitos devem conhecer, Oscar Wilde ele passou por diversos conflitos, né? Lá por volta dos anos de 1820, se eu não me engano, ele passou por muitos preconceitos, né? Muitos alvos, ele já foi muito alvo de preconceitos por uma sociedade que era uma sociedade que, na época, não tinha as informações que nós temos hoje em dia, né? Então, ele foi assim, massacrado, né, por muitas pessoas, julgado, né, pela sua condição, a sua preferência sexual, né? Então, o que acontece? Nesse livro aqui, a gente pode tirar algumas conclusões, né? É um livro bem assim, é um clássico, né, literário. A história se passa na era vitoriana, né? Era uma época que era marcada assim por muitas, pelo poder, né? Então, assim, as pessoas as grandes camadas, né, vamos botar assim, a burguesia, né, a grande massa social, assim, de riqueza, né, eles gostavam muito de ostentar, né. Eu tô comentando isso tudo, mas eu já vou entrar na história para vocês, só para vocês terem uma noção do que se passava nessa época, né. Então, assim, foi uma época que foi marcada, assim, era muita aparência, né? Então as pessoas, elas tinham muito aquela preocupação com o que o outro, né, poderia pensar, né? Os padrões moralistas, né, que as pessoas poderiam pensar sobre algum ato, né, que alguém, né, fez ou deixou de fazer, né? Então, assim, essa história ela vai contar sobre o Dorian Gray, né? Ele foi pintado pelo Basil. O Basil, ele é um pintor, né? E ele faz essa pintura do Dorian Gray. E quando o Basil acaba de fazer essa pintura, o Dorian Gray, ele se vê naquele retrato e ele acaba se apaixonando pelaquela figura, né? E é bem interessante que tem uma não é lenda, né, mas tá na mitologia, tem uma mitologia que conta, né, a história do Narciso, né, que ele se apaixona pela própria imagem diante da poça d'água. E ao se apaixonar pela própria imagem, ele fica ali durante muito tempo. Então ele não come, ele não faz mais nada, né? Ele não vive, ele só fica ali admirando aquela imagem até o ponto dele se desfalecer, né? Até que ele morre ali mesmo, e algumas pessoas encontram o corpo dele ali, né? Ali sobre ali naquela poça d'água. E, se eu não me engano, os restos mortais dela, do Narciso, os restos mortais dele, acabou surgindo o Narciso, que no caso é uma planta, né? Então essa é uma história, né, assim, da mitologia, que é bem interessante, assim, né? Que faz até o autor tem uma parte aqui do livro que ele cita, né? Não o autor, mas deixa eu ver qual é o nome aqui. Luiz Gasparelli, né? Ele menciona sobre essa mitologia grega, né, do Narciso, né? É bem interessante. É bem nessa partezinha aqui, assim, que vocês podem ver, né? Bem no meio do livro mesmo. Então, assim, o livro, gente, ele é bem assim, ele é muito bonito, né, por dentro, a capa dele, assim, né, a capa, aí tem aqui a sobrecapa dele, e eu achei um detalhe lindo, que é esse detalhe assim preto, né, assim, tem aqui até, inclusive, tem algumas marcações que eu fiz também. Ele é pela Dark Side, né? A Dark Side, como sempre, aí, né? Tá caprichando, né? Então, assim, ele tem esse sumário, tá? Que é a introdução, né? Tem um índice. Esse aqui foi o post-it que eu uso para marcar as leituras. E aqui, no caso, tem a biografia, né? Aí começa com a biografia, contando aqui, né?
E depois nós temos a história, né? E a cada capítulo eu achei bem legal, porque tem as figuras também. Eu achei bem interessante também aqui do livro. Eu tô mostrando aqui por dentro, porque tem pessoas que às vezes pode ser que tenha curiosidade de comprar o livro, mas aí não fica sem saber, né? Se compra. Então é sempre bom a gente mostrar. Não é spoiler, tá? É só algumas figuras mesmo do livro por dentro. Esse aqui, no caso, é o Dorian Gray, tá? Então, assim, gente, a história, ela se passa... eles, na época, eles costumavam, né? Se encontrar, se reunir. No caso, são lords, né? Então, assim, um belo dia, o Basil estava fazendo essa pintura, né? Do Dorian Gray. E ele apresentou o Dorian Gray ao Lord Henry. E ali eles acabaram virando amigos, né? E até que o Lord Henry, ele começou, porque assim, o Dorian Gray, ele, na juventude dele, ele era muito assim, vamos botar assim, não tinha maldade, né, com as coisas, ele era um rapaz ingênuo, né? Então, esse Lord Henry, ele começou a vamos botar assim, né, entre aspas falando, ele começou a depositar minhocas, né, entre aspas falando, na mente do Dorian Gray, né? Inclusive ele deu um livro até para ele, e esse livro, naquele livro ali, contava muitas coisas assim que era considerado informais, né? Não era uma coisa assim, como é que fala? Uma coisa assim propriamente... era meio que fora de ética, né? Assim, fora do senso comum ali daquela época. Então o Lorde, ele deu esse livro para o Dorian Gray. E o próprio Dorian Gray, ele leu, né, esse livro, e depois ele falou, né, eles conversando, né, ele falou que já tinha se passado um tempo. O Dorian Gray, ele fez uma viagem, se eu não me engano foi para Inglaterra. E ali ele se interessou por muitas coisas, assim, ele se interessou por tecidos, por tapeçaria, ele começou a se interessar por artesanatos, por pedras, né? Ele ficou um bom tempo ali fazendo aquela viagem. E, se eu não me engano, acho que ele não quis voltar para a cidade natal dele, ele quis ficar ali pela Inglaterra, né? E aí, até que teve um dia que o Dorian Gray, ele olhou pro quadro. E aí ele pensou assim, nossa, esse quadro, eu vou envelhecer, né? Ele pensando assim, né? Eu vou envelhecer e esse quadro vai permanecer jovem, né? Pro resto da vida. E ele falou assim, eu não quero isso, é um absurdo isso, né? Ele pensando, né? É um absurdo, eu não quero que esse quadro fique, que eu rejuvenesça e esse quadro, no caso, que eu envelheça e que esse quadro mantenha-se jovem. Aí ele é como se ele lançasse aos céus, né? É como se fosse, eu não sei se não sei se a maneira certa de falar seria uma praga, né? Mas ele meio que se lança para ele mesmo, para si mesmo, ele lança uma praga, né? Então ele fala que se for para acontecer isso, que ele não quer, que ele quer que tudo de ruim aconteça com o quadro. Bom, então, gente, depois de tudo isso, né, ele, ao tomar um chá, né, com o Henry, com o Lord Henry, ele saiu, né, da casa, né, isso já era por volta, já estava anoitecendo, e ele caminhando ali pela rua, ele se esbarrou ali com uma pessoa que ele ficou assim, ele ficou assustado, né, ele olhou assim, quem será que é? Mas ele sentiu uma sensação ruim, uma sensação estranha, né, e quando ele viu, era o Basil. E aí o Basil, né, também ali, sem esperar, né, oi, eu acabei de sair da sua casa, né, eu conversei com os criados, falei com o seu criado, e só que eu fiquei assim, eu não quis esperar, né, porque eu tive que, eu vou pegar o trem, né, que ele ficou de pegar um trem para poder sair da Inglaterra, né, ele iria voltar para sua cidade. Mas então ele aproveitou ali e falou, bom, já que a gente tá aqui, então vamos conversar. Vamos até a sua casa que eu preciso conversar com você. Aí o Dorian, né, ficou assim um pouco ainda meio que intrigado, né, falou assim, tem certeza que você vai querer ir mesmo? Você não vai perder o trem? Aí o Basil, não, pode ficar tranquilo, o trem só vai sair às 11h30, tem um tempo de sobra.
E nisso eles foram até a casa do Dorian Gray. Gente, então assim, eu vou parar por aí, porque daí em diante começa a acontecer começa a acontecer muitas coisas assim, né? Então assim, são pequenos detalhes que realmente, se eu falar, vai acabar dando spoiler no livro. Isso é apenas uma impressão minha, tá? Então assim, é pra vocês... Realmente é para vocês terem essa curiosidade, né, de vocês estarem aí fazendo a leitura, adquirindo o livro, tá? E é uma leitura que faz a gente pensar muito, né, sobre a nossa sociedade, tanto da sociedade da época, né, quanto a sociedade dos dias atuais, né? Então, o livro ele traz aí um mix de vários assuntos, né, preconceito, fala sobre um pouco da homossexualidade, né? Fala um pouco da cultura mesmo, né, daquela época, né, como as pessoas veneravam, né, as pessoas que, tinham muito aquela coisa da ostentação mesmo, né, na época se via como charme, né, por exemplo, tomar um chá, né, ostentar as xícaras as xícaras de ouro, né, também o livro vai falar um pouco sobre os hábitos, né, que as pessoas tinham mesmo, né, daquela época, né, tanto na vestimenta, tanto no que as pessoas costumavam mesmo, os lugares, né, que as pessoas costumavam frequentar. Então, assim, é uma leitura que engloba muito aspecto, tanto cultural, né, quanto da sociedade mesmo, né, e humanos também, né, aspectos humanos, que é tão importante hoje em dia a gente ter essa compreensão, né, e respeitar, né, e entender acima de tudo, tá bom? Então fica aí pra vocês mais essa impressão minha, tá bom? Eu espero que vocês leiam o livro. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da leitura. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, tá? Ativa aí as notificações. E até o próximo vídeo.